Olá, o TV Jornal está no ar. Vamos conferir a evolução da Covid-19 aqui em Votuporanga nos últimos 7 dias e também ver os casos da região. E ainda hoje a importância do aleitamento materno. A data foi lembrada neste fim de semana. Também tem informações sobre o saque do auxílio emergencial e um convite especial para você acompanhar com a gente o retorno das aulas na Unifev, que vai ter muita música e show de comédia. É agora! Uma ótima noite para todo mundo. E nós vamos começar falando aí da evolução da Covid-19 aqui em Votuporanga. É importante a gente falar deste assunto porque a cada dia, infelizmente, tem aumentado o número de pessoas contaminadas aqui na cidade. E para entender essa média de casos, nós preparamos um quadro com os números dos últimos 7 dias. São novos casos positivos que foram registrados de segunda-feira da semana passada até ontem. E a gente vai ver aqui o número total, de 226 novos casos. Se a gente dividir por 7, dá uma média de 32,2 casos por dia. E aí a gente vai vendo a importância de entender os 7 dias quando a gente olha os números. Por exemplo, na segunda-feira passada foram registrados 26 novos casos. Aí no dia 28 e 29 ficou entre 54 e 56 casos. Depois houve uma queda para 23, 25, 22 e 19 novos casos. A Secretaria da Saúde tem informado por meio dos boletins que há um atraso na devolutiva desses resultados de exames. Por isso, em alguns dias, há mais casos do que outros e a importância da gente olhar a semana epidemiológica. Nós também separamos um outro número que tem levado que é levado em consideração pelos especialistas, que é o número de óbitos causados pelo novo coronavírus. Nós também temos um quadro aí com os últimos 7 dias. A média diária caiu em relação à semana passada. Agora é de 1,1, mas mesmo assim é importante a gente ficar atento porque está tendo morte todos os dias aqui em Votuporanga causados pela Covid-19. Nós vamos ver aqui, por exemplo, na segunda-feira passada, dia 27 de julho, foram confirmadas 2 novas mortes, tá? 2 novas mortes. Nos dias 28 e 29, tivemos uma morte por dia. No dia 30, nós não tivemos nenhuma morte confirmada, mas nós tivemos mortes suspeitas, que interferem nos dias posteriores, tá? No dia 31 de julho e 1º de agosto, uma morte por dia, e no dia 2 de agosto, ontem, infelizmente, foram registrados 2 novos óbitos. Votuporanga já tem mais de 1.645 casos acumulados de Covid-19, isso desde o início da pandemia. Pelo menos 134 pessoas ainda estão em isolamento social e seguindo aí com o tratamento. Nós também temos quase 2.000 pessoas que apresentaram sintomas não graves e estão sendo monitoradas em casa. E pelo menos 46 mortes já foram causadas pela doença aqui em Votuporanga. E olha, o Hospital de Base de São José do Rio Preto chegou a 100% da ocupação de leitos da UTI para tratamento de pacientes com ou suspeita aí de coronavírus no sábado. Os números foram divulgados ontem e indicam internações até às 11h59 da noite do sábado. O hospital é referência para toda a região, inclusive para Votuporanga, que está encaminhando pacientes para o HB quando há falta de leitos aqui em Votuporanga. A Santa Casa de Votuporanga explicou que toda a transferência é feita pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde, que encaminha para onde tem vagas disponíveis. E por falar na Santa Casa de Votuporanga, 42 pessoas estão internadas hoje por conta da Covid-19, entre casos suspeitos e confirmados. A UTI chegou nesta segunda-feira novamente à capacidade máxima, são 18 pessoas, em ala 24. O hospital também teve 3 altas hoje. No total de março até hoje, o número que a gente comemora, foram 323 altas registradas. E agora nós vamos atualizar os casos da região, cidades aí que são atendidas aqui em Votuporanga, por isso é importante a gente acompanhar. De acordo com os boletins epidemiológicos, estas 16 cidades já têm 1.351 casos positivos acumulados desde o início da pandemia e 37 mortes. Esses números não incluem Votuporanga.
Em Álvares Florence, são 34 casos positivos e uma morte. Em Américo de Campos, já são 122 casos positivos e um óbito. Cardoso já tem 4 mortes causadas pela Covid-19, com 75 casos positivos. Cosmorama tem 147 casos positivos, 4 mortes. Em Floreal, são 27 casos positivos e 2 mortes. Em Gastão Vidigal, 115 casos positivos e 11 óbitos. General Salgado já acumula 134 casos confirmados para a Covid-19 e 2 mortes. Em Macaubal, são 44 casos positivos, com 2 óbitos. Em Magda, são 32 casos positivos e uma morte. Em Meridiano, são 24 casos confirmados com um óbito. Em Monções, já são 32 casos positivos, com uma morte. Em Andeara, são 75 casos positivos, com 2 óbitos. Em Paris, são 35 casos confirmados. É uma das únicas cidades que não tem nenhuma morte causada por Covid-19. Em Ponte Gestal, são 41 casos confirmados, com 3 óbitos. Riolândia também não tem nenhuma morte causada pela doença, mas são 128 casos confirmados. Sebastianópolis do Sul também segue sem mortes e tem 31 casos positivos. Já Valentim Gentil é a segunda cidade com mais casos confirmados em nossa região. São 255 e 2 mortes já foram causadas na cidade pela Covid-19. A gente percebe que em toda a região houve um aumento. A nossa torcida para que em breve a gente noticie a queda no número de casos, né? E no próximo bloco nós temos informações sobre o novo calendário de pagamento do auxílio emergencial e ainda uma reportagem sobre o aleitamento materno. Até já! Estamos de volta com o TV O Jornal e agora vamos falar sobre o auxílio emergencial, porque o Ministério da Cidadania divulgou hoje o novo calendário de pagamento para os beneficiários. Esse é assunto para a gente conversar com o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Como que vai funcionar esse calendário? Oi, Wender. Boa noite para você e também para todos que acompanham o TV O Jornal. Os beneficiários vão receber o crédito na poupança social digital da Caixa da terceira e quarta parcelas a partir do dia 5 deste mês. No dia 5 serão beneficiados os nascidos de janeiro a maio. Já no dia 7 de agosto serão beneficiados os nascidos em junho. Nos dias seguintes serão beneficiados os nascidos a partir de julho. E cada mês será em algum dia específico. Os dias são os dias 12, 14, 17, 19, 21 e 26 de agosto. Já quem prefere fazer ou o saque ou a transferência desse benefício, o calendário será a partir do dia 8 de agosto e se encerra no dia 17 de setembro. As transferências serão feitas automaticamente para a conta indicada no momento do cadastro. Wender, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Gabriel. Qual que é a dúvida que você ficou em casa? Você pode entrar no site da Caixa. O endereço é caixa.gov.br, tá bom? E ainda falando sobre serviços públicos, o Poupa Tempo anunciou que mudou a forma de atendimento por conta da pandemia. O Murilo Macedo, ele que é diretor da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, enviou um vídeo para nós explicando como que vai funcionar esse atendimento. Mais uma importante medida anunciada pelo nosso governador João Dória, que a partir da segunda-feira, num trabalho de muita integração entre o Poupa Tempo e o Detran, começaremos a fazer a entrega dos documentos que estavam nos nossos postos, que foram emitidos antes da pandemia. São 130 mil RGs e 65 mil CNHs, que serão entregues de forma gratuita, no conforto da sua casa, nesse momento tão importante que nós pedimos aos cidadãos que fiquem em casa. Contem conosco. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso Fale Conosco, tanto do Detran quanto do Poupa Tempo. Tá, então, mais um importante serviço para a gente, né? E agora a gente vai falar de previsão, porque o portal Climatempo emitiu um alerta para todo o estado de São Paulo, onde fala sobre a queda da umidade relativa do ar. Ela que deve ficar bem baixa nas horas mais quentes da tarde, isso nos próximos dias.
não tem previsão de chuva para aliviar essa secura, por isso é importante redobrar os cuidados com a hidratação. Isso a gente já vai falando aí há alguns dias aqui no jornal para você, né? Então a gente vai ver a previsão para amanhã como fica. Em Votuporanga, as temperaturas devem variar entre 14 e 32 graus. Américo de Campos e Sebastianópolis do Sul vão ter a terça-feira com a máxima de 31 graus, isso de acordo com o portal Climatempo. E no fim de semana nós vimos muitas mães postando nas redes sociais sobre o aleitamento materno. É que a data lembrada ontem também será destaque no mês e busca chamar a atenção para a importância dessa fase da vida do bebê e também das mamães. Quem não consegue amamentar pode receber ainda o apoio de outras famílias que ajudam com a doação do leite materno. O aleitamento materno, além de ser uma forma de conexão entre a mãe e o bebê, traz diversos benefícios à saúde da criança e previne contra doenças como o HIV. Por isso, esse ato tão simples se torna ainda mais importante. Para o bebê, ela evita muitas doenças como infecções pulmonares, intestinais. A recuperação desse bebê quando ele tem algum agravo é muito mais rápida. O vínculo que se cria com essa mãe é muito maior. Para a mulher, o aleitamento materno, ele provoca diminui muito mais o risco dessa mãe ter um câncer de mama, um câncer de útero, acelera o retorno no peso normal, né, antes da gestação, por conta da evolução uterina ser muito mais rápida. Cada mulher sente uma necessidade diferente ao amamentar o bebê. Mas muitas mamães não conseguem passar por esse processo. Assim, as doações surgem para ajudar cada vez mais a saúde dos pequenos. Então, toda mulher que esteja amamentando, que tenha uma produção além da necessidade do seu bebê, como que eu sei isso? Eu amamento o meu filho e ainda estou com a mama cheia. Essa é uma possível doadora. Que ela nos procure ou aqui no banco de leite ou pelo telefone. Nós faremos um cadastro dela, faremos as orientações, como coletar e armazenar, e semanalmente a gente passa no domicílio para buscar esse leite que vai ser doado. Fazer bem ao próximo sempre traz alegria para quem doa e para quem recebe a doação. Ajudar o banco de leite é fácil, receber as doações também. O banco de leite, ele trabalha sempre com um estoque muito próximo da necessidade da UTI. Então, geralmente, o nosso leite, o nosso estoque é encaminhado para a UTI neonatal. Aquelas mães que estejam com uma baixa produção, com dificuldade, ela pode procurar a unidade de saúde próxima à sua casa, para a gente tentar fazer um manejo nessa amamentação, uma melhor técnica, uma orientação. Mas o leite, né, que é pasteurizado aqui no banco de leite, ele é encaminhado para a UTI neonatal. Tá, então, qualquer dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa ou a Secretaria Municipal da Saúde para fazer essa doação, tá bom? E se tiver com dificuldade de amamentar, como a dona Bia falou, também é só procurar esses profissionais. E para dar as boas-vindas aos alunos de todos os cursos de graduação neste início de segundo semestre, a Unifev vai promover amanhã, a partir das 8 horas da noite, uma recepção show online que vai marcar a volta às aulas. Entre as principais atrações, o humorista Bruno Costoli e o cantor sertanejo Rodrigo Ali, que mandou um recado para nós. Fala, turminha, e aí, chuva de bênção? Rodriguinho ali passando aqui para convidar todos os alunos da Unifev Votuporanga e também a toda a galera de Votuporanga e toda a região para assistir a nossa live de volta às aulas amanhã a partir das 8 horas da noite no canal oficial do YouTube da Unifev e também na TV Unifev, canal 53 aqui de Votuporanga. Fechou? Uma live muito animada com todos os gêneros musicais para vocês e vai rolar muita coisa para você, aluno. Stand-up comedy, música boa e sorteio de vários brindes para vocês, fechou? Então, você tem um compromisso comigo amanhã a partir das 8 da noite na nossa live. Tranquilo? Beijo, chuva de bênção, te vejo lá, hein? Tchau, obrigado! Só reforçando então o recado do Rodrigo Ali, a transmissão vai ser amanhã às 8 horas da noite aqui pela TV Unifev e também pelo canal do YouTube da instituição. É só buscar por Unifev Votuporanga. A apresentação do evento vai ficar por conta do reitor do Centro Universitário, professor Dr. Oswaldo Gastaldon, e também da gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga, Fabiola Fiorentino. Durante a transmissão, premiações vão ser distribuídas aos universitários participantes. Boa sorte para todo mundo e bom retorno às aulas, né?
Então amanhã nós não vamos ter, tá, o TV Jornal segunda edição, para que você possa acompanhar o retorno das aulas da Unifev, que neste semestre está especial. A gente volta a se encontrar na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.